Bem, vamos abordar agora um assunto complexo de língua portuguesa. Ainda não está totalmente definido. Existem inúmeras regras, mas a regra tem muitas exceções e regra que tem exceção não é regra, é uma porcaria. Mas enfim, vamos para esse assunto tão espinhoso, acentuação. As gramáticas mais profundas de língua portuguesa não abordam o assunto assim como as gramáticas aqui do Brasil, normalmente. Essas gramáticas, exoxito terminado em AEO, não sei o quê. Isso é bobagem, é uma idiotice sair decorando assim. Vamos decorar por um sistema. Primeiro, latim não tem acento, inglês não tem acento. Por que português tem acento? Já começou o problema, né? A acentuação em língua portuguesa é obrigatória, porque imagine que você tenha a palavra, por exemplo, sábia, sabia e sabiá. São 3 palavras, cada uma delas falada de uma maneira diferente. Somente o acento pode indicar como você deve falar. Então, há uma oposição. A primeira regra básica que eu queria que vocês aprendessem é o seguinte, é uma oposição. A oposição será feita entre palavra oxítona e paroxítona. Aí você vai dizer, e as proparoxítonas? Tiramos do bolo. Por quê? Porque acentuamos todas. Lâmpada, árvore, médico. Foi proparoxítona, acento. Pronto. Aí ficou só oxítona e paroxítona em relação à sílaba tônica da palavra. Aí você vai fazer o seguinte. Vamos imaginar que você tem a palavra sofá. Você é um dinamarquês, não sabe português e não sabe se tem acento ou não. Aí você tem sofá e aí você vai pegar uma palavra terminada com A que seja paroxítona, já que sofá é oxítona. Aí você pega, por exemplo, casa. Agora vamos ver, eu tenho 2 palavras opostas, sofá e casa, ok? Você acentua casa? Não. Se você não acentua casa, tem que acentuar sofá. Essa é a regra da oposição. 2 palavras com as mesmas letras, terminando na mesma letra, não podem as 2 ficar sem acento. E as 2 não podem ter acento ao mesmo tempo. Ok? Ou uma ou outra. Aí você tem café. Aí então vou pegar uma palavra terminada em E que seja paroxítona. Bode. Você bota acento em bode? Não, então tem que botar em café. Não é fácil? Português não é fácil? Diga. Aí você diz, então e se eu tivesse a palavra fácil? Fácil, paroxítona terminada em L. Vamos pegar uma oxítona terminada em L. Coronel, você bota acento em coronel? Bota acento em fuzil? Bota acento em arrebol? Não. Então se nenhuma dessas terminada em L, oxítona tem acento, a paroxítona tem que ter. Então fácil, difícil, imóvel, túnel e por aí vai indo. Essa é a primeira regra, oposição. Então, aí você tira a conclusão de que as oxítonas terminadas por A, E e O são acentuadas obrigatoriamente. Qualquer outra palavra terminada com A, E, O, que não seja oxítona, não tem acento. Cama, mesa, bode, pule, pulo e por aí vai indo, ok? Rabo. Bem, essa é a primeira oposição entre oxítona e paroxítona. Aí você vai dizer o seguinte, bem, mas nem tudo é oxítona e paroxítona, isso é verdade. Que outra maneira teria para acentuar? Teria o seguinte, vamos imaginar que você tivesse a palavra rei, reis, plural de rei, reis, e 10 mil réis, uma moeda antiga, reis e réis tem um som diferente. Quem vai fazer a distinção entre som diferente é o acento. Você tem a palavra céu e a palavra seu. Seu é fechado, céu é aberto. Acentuei o céu. Você tem a palavra do boi e a palavra dói. Acentuei aberto. Aí você conclui. Os ditongos EI, OI e EU de som aberto são acentuados. Aí vem a reforma. A reforma aqui foi uma braba. Não era isso que eu ia falar, não. Você entendeu o que eu queria falar. A reforma bagunçou o coreto todo.
Repara, a palavra ideia, antigamente tinha acento, era o ditongo e de som aberto. Aí a reforma disse o seguinte: só vamos acentuar agora o ditongo EI, OI e EU se for oxítona ou monossílabo tônico. Então, céu tem acento, escarcel tem acento, tói tem acento, lençóis tem acento, mas jiboia não tem. Por que jiboia não tem? Porque jiboia é paroxítona. E o ditongo OI, EU e EI de som aberto não tem acento se for paroxítona. Ficou fácil? Bem, aí agora vamos ver o seguinte: você tem a palavra pau e baú. Duas maneiras de falar, um é ditongo, a outra é hiato. Você vai botar o acento aonde? No pau ou vai botar o acento no baú? É melhor botar no baú, né? Vai botar o seu acento no pau, porra, né? Então, baú tem acento. Então, acentuamos os hiatos formados pela letra U ou I tônicas. Aí lá vem novamente o acordo. O acordo diz o seguinte: a gente só acentua o hiato, formado por I ou formado por U, se antes dele tiver uma vogal. Se tiver um ditongo, não. Repara, antigamente, boi, una. Boi, uma sílaba, U, outra sílaba, na no final. Tinha acento. Hoje não tem mais. Por quê? Porque esse hiato não é precedido de vogal, é precedido de ditongo. Ok? Isso é um item que a reforma alterou. Bem, então, a reforma aboliu o trema. Eu acho que complicou mais do que ajudou. Porque, veja, antigamente era assim: quilo, não se falava U, não tinha trema. Tranquilo, falava U, tinha trema. Hoje, você não sabe se tem ou não fala U. Se tem U e não fala, ou se tem U e não fala. Você quer ver? Você fala ou não fala o U da palavra distinguir, G-U-I-R. Afinal, é distinguir ou distinguir? Eu acho que você está na dúvida. Não é, é distinguir, embora pouca gente fale assim. Não tem trema, não existe o U, portanto, né? Bem, todas essas regras acabam batendo num problema. Qual é o problema? O problema da prosódia. O que é a prosódia? A prosódia é a pronúncia correta da palavra, indicando a sílaba certa da sílaba tônica. Por exemplo, qual é a palavra certa? Rúbrica ou rubrica? A palavra correta é rubrica. Qual é a palavra correta? Íbero ou ibero? Ibero. Então, para acentuar corretamente as palavras, a gente tem que saber prosódia. Aí, novamente, vamos precisar de quê? Da gramática, porque nela eu tenho uma relação enorme de palavras que são oxítonas, palavras que são paroxítonas e palavras que são proparoxítonas. Ok? Bem, agora entrou outro problema. O que é o chamado acento diferencial? Acento diferencial é um acento que não deveria ter, não deveria existir, mas existe porque as palavras se confundem, têm as mesmas letras, embora não tenha a mesma pronúncia. A reforma reduziu os acentos diferenciais a 3 tipos. Acento diferencial de número é quando o verbo termina por EM e está no plural. Vem no singular, não tem acento, vem no plural, tem. Intervém no singular, tem acento agudo, intervém no plural, tem acento circunflexo. Esse acento circunflexo é o acento diferencial de número. Segundo acento que a reforma deixou, o acento diferencial de timbre é quando a palavra uma é fechada e a outra é aberta. Por exemplo, pôde e pode. Só tem essa exceção. Aí, um brasileiro chamado Weiss, que é um dicionarista, conseguiu colocar mais uma, forma e forma, mais outra. Então, 2 tipos de acento diferencial, o de número e o de timbre. E o último acento diferencial, que é o acento diferencial de tonicidade.
significa que a palavra um era átona e a outra é tônica. Hoje, entre átona e tônica só tem por. Por verbo é tônico, por preposição é átono. Aí você vai me dizer, como é que eu vou saber a distinção de um monossílabo quando ele é átono e quando ele é tônico? Quando ele é átono, o E é igual a I, o O é igual a U. Então, quando eu digo, por exemplo, eu sou de Recife, eu sou de Recife. Eu sou do partido e eu sou do partido, tanto faz. Quando esse desencontro não existe, ela é tônica. Por exemplo, eu quero que você me dê meu livro de volta. Eu não posso dizer, eu quero que você me dê meu livro de volta. Eu digo, eu não tenho dó de ninguém. Eu não posso dizer, eu não tenho du de ninguém. Essas são tônicas. Bem, são esses os 3 tipos de acento diferencial. Agora, o que a gente tem que fazer é começar a resolver exercícios.